A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, casais. Um dia abençoado a todos. Eu tenho certeza que nesta oficina de casais, Deus está fazendo maravilhas no nosso meio. Ontem tivemos uma palavra muito importante para, a partir dela, construir um casamento sólido, firme, debaixo do favor de Deus. Tudo é pela graça divina. E quando nós compreendemos a graça e tomamos ela como base do nosso relacionamento, certamente todos aqueles princípios que nós vamos aprender daqui para frente, eles poderão transformar a nossa vida. A base é a graça de Deus. Então veja bem, hoje eu quero falar algo muito importante, porque nós estamos numa jornada conjugal de 21 dias. Hoje é o segundo dia a qual eu vou tratar com você algo muito importante para podermos viver um casamento sólido e abençoado debaixo do favor de Deus. Hoje eu quero falar o seguinte: quem perdoa, esquece. Então hoje eu vou tratar de perdão. Conta-se que certa vez um casal estava viajando e teve uma discussão entre si. E ali por horas e horas eles ficaram sem conversar, nenhum dos dois querendo dar o braço a torcer. Aí de repente a esposa avista alguns animais atravessando a rua, ali tinha um jumento, uma mula, alguns porcos, e ali ela sarcasticamente vai e faz uma pergunta para o seu marido, e pergunta assim: então, ali, tá vendo aqueles animais, são seus parentes? Ele olha assim para ela e fala: sim, são meus parentes. É o meu sogro, minha sogra e meus cunhados. Conta-se também que depois de uma discussão, um casal ali na sala, os seus filhos saem para fazer alguma coisa, então a esposa, para cutucar ele, fazer raiva no marido, foi lá, tirou o óculos dele e falou: olha só, tá parecendo aquele jovem que eu conheci bonito há alguns anos atrás. E ali ele olha assim para ela, entendeu o espírito da crítica, e ele falou assim: parece. Então, sem esse óculos olhando para você, você também parece aquela moça bonita que eu conheci há alguns anos atrás. Sabe, irmãos, eu quero falar para você. Talvez o seu casamento esteja assim. Talvez você chegou num nível de tolerância zero no seu casamento, onde qualquer discussão, qualquer briga se torna uma grande tormenta sobre a nossa vida. Sabe, Deus, Ele quer libertá-lo disso. E hoje eu quero te ensinar algo poderoso para você a respeito do perdão. Ingrid Trosvik diz assim o seguinte, que há somente uma coisa mais difícil do que viver sozinho: viver com outra pessoa. Sabe? E hoje nós vamos meditar em Efésios, capítulo 4, versículo 26 ao 32. Então vou ler aqui com você. Se você tem uma Bíblia e quer ler, é muito importante. Olha só o texto de Efésios diz para nós. Efésios, capítulo 4, versículo 26 ao 32. E diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassíveis,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, nós vamos caminhar sobre esse texto para nós o quê? Aprender a ter maior intimidade na nossa vida conjugal. Este é um texto que nos ensina algumas coisas que não devemos fazer e outras que nós devemos fazer. Sabe? Há um monte de nãos e poucos os que fazem. Então vamos lá. Veja bem, coisas para evitar. Então vamos começar meditando naquilo que nós temos que evitar. Então a primeira coisa, entenda o seguinte: nos versículos 26 até o 31, nós temos uma lista de 6 coisas que precisamos evitar se desejamos ter um relacionamento conjugal saudável e gratificante. E a primeira coisa dentro dessa lista é: irai-vos e não pequeis, que está no verso 26. É impossível irar sem pecar, mas, veja bem, é muito mais fácil pecar quando estamos com raiva. Isso é notório. Alguns tipos de raiva são justos, mas na maioria das situações às quais a raiva vem, muitas delas são erradas. Tiago 1:20 afirma que a ira do homem produz o quê? Olha só, a justiça de Deus. Então, quando você anda debaixo de ira, você atrai a justiça de Deus. E uma coisa que eu quero falar para você: nós não temos que atrair a ira de Deus, nós temos que atrair o favor de Deus. Então é um conselho que nós não podemos ser como aqueles 2 casais, como o exemplo que eu te dei. Um querendo o quê? Empurrar o tapete do outro. Sabe, Deus nos uniu para um propósito. Entenda o seguinte: Deus te uniu ao seu cônjuge por causa de um propósito divino. Então veja bem, a primeira coisa que nós temos que eliminar na nossa intimidade conjugal é a questão de irar, porque a ira atrai o pecado. Certamente na raiva você vai falar coisas que não vão edificar a vida do seu casal, do seu cônjuge. E também você vai apontar coisas que são desnecessárias a serem apontadas. Mas em segundo lugar, não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha só, não permita que a sua ira dure até o dia seguinte. E muitas vezes nós deixamos isso pensando que o tempo vai trazer alguma solução. Pelo contrário, a raiva é um sentimento muito perigoso. É uma porta de acesso a obras que o diabo vem e faz sobre a nossa vida. Você sabe que por causa de raiva alimentada, muita traição acontece. Por causa de raiva sustentada, alimentada, muitas situações de ofensas acontecem. Não se engane, a raiva e o mau humor podem destruir o nosso casamento. Nós não podemos desconsiderar o perigo da raiva. Então, quando você ficar com raiva do seu cônjuge, você precisa de ter a liberdade de, antes de dormir, você chegar. Claro que você não pode falar no calor da situação. Isso pode tornar-se mais o que? Motivo de briga, de discussão. No entanto, você tem que esperar a poeira baixar e falar o motivo. Lembrando sempre que as palavras que devem sair da sua boca devem ser sempre para edificação. E quando você vai falar ao seu cônjuge, você tem que ter em mente como Deus o enxerga. Então você não vai falar daquilo que ele não é em Cristo, você vai lembrá-lo da sua identidade em Cristo. Então, apresentar a questão da sua raiva. Em terceiro lugar, não dê lugar ao diabo. Então veja bem, Provérbios 29, versículo 22, diz que, olha só, o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Então acontece o quê?
que quando nós ficamos com contenda, com raiva, furioso, tudo isso nós vamos dar lugar ao maligno no nosso casamento. O inimigo fará de tudo para fazer o quê? Uma bagunça através de situações que geram no seu casamento. Sabe, não deixe que ele tenha espaço. Muitas vezes o diabo ele vem por causa do espaço que nós damos a ele, o acesso. E é por isso que a oração é tão importante no casamento. Eu quero falar para você, eu tenho uma prática diária com a minha esposa. Todos os dias eu oro com ela. Eu oro para ela dormir, agradecendo a Deus pelo dia, mas também eu oro ao início do dia, agradecendo a Deus, abençoando ela, abençoando a saúde. Porque a oração desfaz toda a ira. A oração, ela recupera o espaço que nós demos para o diabo, para a atuação dele, através por causa da ira, por causa que nós damos tempo àquilo que nós temos que resolver. Então entenda o seguinte, o Senhor quer lhe transformar a sua vida e o seu casamento. Mas em quarto lugar, presta bem atenção, eu falei isto ontem, mas é necessário repetir até que isso entre e penetre no seu coração. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Está no verso 29. Palavra torpe aqui, como que eu falei para você, não é somente aquilo que é sujo, impróprio, mas também é o que? É algo deteriorado, algo podre, algo que foi corrompido. Sabe, tem palavras que corrompem o caráter, que corrompem a identidade da pessoa. Então essas palavras não podem sair. Por quê? Porque essa palavra no casamento vai trazer um ambiente horroroso, vai trazer um ambiente de condenação, vai trazer um ambiente de separação, de cansaço. Talvez você está aí me ouvindo e já está cansado por causa disso, por causa de palavras que de ambas partes que tem desgastado, deteriorado. Aquilo que Deus criou para ser uma grande bênção, que é o seu casamento, e em nome de Jesus vai ser uma grande bênção. Por essas palavras, por causa da ira, por causa da raiva, por causa de dar espaço ao maligno, nós deterioramos isso através de nossas palavras. Mas outra coisa importantíssima que você tem que entender no seu casamento, que assim conforme nós lemos em Efésios, que diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Aquilo que fazemos ou não fazemos no nosso casamento, veja bem, afeta o nosso relacionamento com Deus. Porque, olha só, o nosso casamento é a imagem do nosso relacionamento que teremos com Deus. Sabe, o que aproxima a maior semelhança do nosso relacionamento com Deus é o nosso próprio casamento. Porque casamento não é uma criação humana, nasceu no coração de Deus. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Para quê? Para que todos os homens e mulheres aprendessem a se relacionar, para nós relacionarmos com Ele. Sabe, os seus filhos vão aprender a relacionar com Deus através do seu relacionamento, com a sua esposa, com seu marido. Hoje, tem muitas pessoas que não querem relacionar com Deus por causa da imagem que eles veem nos relacionamentos do seu pai. Alguns ouvem a palavra pai e têm repulsa, nem conseguem falar isso para Deus, por causa do mau relacionamento entre o casamento. Então veja bem, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Se queremos, veja bem, que o nosso casamento fique melhor, devemos começar com o nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa que eu quero perguntar aqui para você que está comigo aqui nessa oficina, entenda o seguinte, não foi você que escolheu estar aí, é Deus que te trouxe para esse tempo, juntamente com seu cônjuge, ouvir a palavra de Deus, para mudar a sua vida, o seu casamento, a sua história.
E a pergunta que eu quero te falar é o seguinte: como está o seu relacionamento com Deus? Não se engane. Nada na nossa vida será afetado se, em primeiro lugar, não priorizarmos o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Porque é através do relacionamento com Ele, Ele vai transformar a nossa vida. Então é necessário que eu e você possamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque quanto mais apaixonado com Deus, mais relacionando com Ele você estiver, veja bem, isso vai afetar todos os seus níveis de relacionamentos que estão para frente. Com a sua esposa, filhos, sociedade, tudo será afetado. Você será transformado pela presença de Deus. Mas em sexto lugar, longe de vós, olha só o que o apóstolo Paulo está falando: toda amargura, cólera, ira e gritaria. Então a primeira palavra aqui é amargura. Ela vem quando nós guardamos o rancor em nosso coração. Agora veja bem, quantas esposas se encontram hoje amarguradas, porque não praticaram aquele princípio de não deixar o sol se pôr enquanto não resolveu os seus problemas. Muitos hoje estão vivendo debaixo da amargura, estão acumulando em seu coração sentimentos de rancor, de tristeza, de frustração. E isso é um grande problema no casamento, porque tudo isso depois vai vir o quê? A segunda palavra é cólera. Ela é como um fogo ardendo que explode e consome tudo no seu caminho. Veja bem, olha só, começa com a amargura, depois a coisa vai tomando uma proporção muito maior. Cólera é isso, é algo descomunal, é algo, não adianta, por exemplo, depois que o cólera veio, não adianta, ninguém vai convencer, porque essa pessoa está tomada com a raiva, com a ira, porque depois vem o que? A ira e a gritaria. Vêm juntas em seguida. Presta bem atenção. Sempre que a raiva e o cólera vem, sabe qual que é o resultado? Gritaria. Hoje, presta bem atenção, muitos casais não conseguem discutir. Eles, no final, por estarem cheios de ira, raiva, cólera, a discussão se torna uma gritaria. Sabe, explosões de violência, de gritaria, costumam deixar marcas profundas nos casamentos. E depois disso vem o quê? A calúnia. Sabe, Deus quer trazer uma restauração para a sua vida conjugal. Deus quer mudar a sua vida. Sabe, é aquela atitude de falar o que é prejudicial, que se torna ofensa para afetar o caráter da outra pessoa. Toda briga é cheia de exageros, de calúnias. Tudo isso vem por causa do quê? Desse princípio que nós estamos aprendendo, a qual o apóstolo Paulo está falando, que isso não pode acontecer na nossa vida. O último estágio é a malícia. Isso nada mais é do que o desejo de ferir o outro. Sabe, irmãos, quantos casais hoje, infelizmente, estão maliciosos uns com os outros, fazendo o outro sofrer. Tem maridos que têm o prazer de ver a sua esposa sofrendo. E, por outro lado, tem esposas, por causa de essas N situações atrás, tem o prazer de ver seus maridos sofrendo. Sabe, eu quero desafiar você a mudar a sua história. Mas como fazer? No verso 32 nós encontramos presta bem atenção, 3 coisas que precisamos praticar. E diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos e perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, o que isso vai resultar? Primeira coisa, seja gentil. Benignidade
é, antes de tudo, uma atitude de bondade e gentileza. Sabe, aquele que é benigno sempre escolhe ver a situação da pessoa por um ângulo positivo. Por mais que o outro errou, mas ele é benigno. Ele olha de um ângulo positivo, esperando o melhor do outro. E eu quero te perguntar, se você anda num casamento baseado na graça, você vai olhar por um ângulo positivo. Mas se você ainda sustenta o seu casamento debaixo da lei, você vai olhar sempre as falhas do seu parceiro, companheiro, de um ângulo negativo. Ao contrário disso, aquele que é maligno sempre presume o pior, mesmo não tendo evidências suficientes. Vem ciúme, sempre está presumindo, nossa, até há 5 minutos atrasado, ele já está aprontando. Então sempre está presumindo. Ser benigno traz consigo ideias de ser gracioso. Segundo lugar, primeiro, benigno, gentil. Segundo, seja compassivo. Precisamos nos colocar no lugar do nosso cônjuge e tentar ver a vida através dos olhos dele e sentir a sua dor como se fosse a nossa. Olha só o que 1 Pedro, capítulo 3:8, resume como nós devemos tratar os nossos cônjuges. Olha só o que diz. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Amém? E em terceiro lugar, seja perdoador. A forma como Deus nos perdoa deveria levar-nos a perdoar livremente qualquer outra pessoa. Sabe, eu quero falar para você, aquele que é incapaz de perdoar é aquele que ainda não conheceu a sua dívida que havia diante de Deus. Era uma dívida impagável. Eu sei que tem erros que outros cometem contra nós que nos afetam moralmente, emocionalmente, muitas coisas. Não desconsidera a sua dor e nem a consequência que houve. No entanto, a graça de Deus é maior do que tudo isso. Sabe, Deus nos perdoa de algo imperdoável. O perdão de Deus, presta bem atenção, leva a sério nossos pecados. E devemos levar a sério também o pecado a qual nós liberamos o perdão. O perdão não é desculpa. Sabe, o perdão de Deus, ele vem para a nossa vida para podermos viver uma vida vitoriosa. Eu quero falar para você, eu tenho certeza que hoje é um dia a qual Deus ele vai alimentar coisas no seu coração. Como, por exemplo, no tratar do seu cônjuge. Eu sei que muitas vezes nós liberamos aquele perdão seguinte. É como como enterrar um gato com o rabo para fora. Você diz que enterrou, mas na primeira situação, o que você faz? Você puxa o rabo do gato e puxa ele para fora. Sabe, isso não é perdão. Perdão é uma decisão. Perdão não envolve sentimento. Porque se fosse necessário ter sentimento, ninguém conseguiria perdoar. Mas o próprio Senhor Jesus nos ensinou o caminho do perdão. Porque veja bem, o perdão, ele veio do céu. Foi necessário Jesus nos mostrar a forma, o quanto nós somos perdoados na oração do Pai Nosso. Sabe, ele orou que nós devemos perdoar todos aqueles que nos ofendem, assim como o Senhor, o Deus, nos perdoou. E sabe, hoje é um dia muito importante, porque para a sua saúde conjugal, nós precisamos perdoar. Você nunca vai ser feliz do lado de alguém que você sente que ele te deve e nem que você é devedor.
Isso é algo muito ruim. E a graça de Deus nesse dia quer alcançar o seu casamento. Eu fiz questão de mostrar o caminho da graça para você logo no primeiro dia, para você, passo a passo, ter uma decisão baseada em Deus. Porque se for basear perdão em razão, muitos têm razão para não perdoar. Agora, deixa eu te perguntar, será que Deus olhou para a razão para salvar o homem? Ou foi uma escolha de amor? Porque o versículo mais importante da palavra de Deus está em João capítulo 3, verso 16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, o unigênito, o único, para fazer o quê? Para dar a sua vida em favor de nós. E todo aquele que nele crê seria salvo pela graça de Deus. Sabe, esse é o nosso Deus, que não esperou ter razão para tomar uma atitude tão radical para perdoar a humanidade inteira. Eu quero falar para você, se você escolher achar alguma razão para liberar perdão e para daqui para frente ter um estilo de vida de perdão baseado em razão, você nunca será feliz. Eu sei, perdão não é fácil, é assumir o prejuízo. Quando eu escolho perdoar, eu escolho assumir o prejuízo. Porque muitas vezes a outra parte nem está arrependida. Mas, lembra, Deus não esperou que o homem se arrependesse. Ele escolheu amar e salvá-lo. E assim somos nós. Nós, em Cristo Jesus, recebemos um novo coração. Por isso que eu vou fazer uma oração ao final dessa segunda reunião. Você que está comigo talvez ainda não teve uma experiência com Deus. Eu quero falar para você, o homem natural, para o homem natural, sem Deus, sem a natureza divina dentro dele, ele jamais perdoará. E jamais viverá uma vida baseada pelo perdão. Talvez em certo momento ele pode ter um perdão, mas isso é necessário todas as vezes, todos os dias. O próprio Senhor Jesus respondeu aos seus discípulos. Certa vez o discípulo chegou: quantas vezes devemos perdoar? 7? Jesus: não. É 7 vezes 7, 70. Ou seja, infinitas vezes nós devemos perdoar. Hoje é um dia importante. E hoje é um dia a qual você e o seu cônjuge agora vão ter esse momento. Lembrando sempre que após a palavra é necessário compartilhar. E hoje, eu não vou deixar pergunta, porque hoje é uma questão de perdão. E você sabe naquilo que você carregou que se tornou ressentimento. Você sabe o quanto você alimentou amarguras de situações que te afetaram. Você sabe quantas vezes você deixou o cólera vir para se tornar uma raiva avassaladora. Você sabe quantas vezes você usou palavras torpes para ferir, para desconstruir a identidade do seu cônjuge. Então agora é uma hora de você tratar com ele, de liberar perdão e também de receber o perdão. Amém? Vamos fazer isso? Então quero orar para esse momento, para que você possa estar debaixo da ação divina em nome de Jesus. Amém. Pai de amor, nesse dia eu quero orar por esses casais que me ouvem. Hoje é um dia muito especial, importante, de sabermos, ó Deus, o valor do perdão. Quem ama, perdoa. Quem perdoa, esquece. Ó Deus, nós sabemos que isso será feito apenas pela ação divina do Senhor entre nós. Sabemos que o perdão não depende de sentimentos e nem de razão para que ele aconteça. Perdão é uma decisão e queremos escolher tomar essa decisão, porque a partir dessa decisão
nossa vida conjugal será afetada positivamente. E sempre estaremos, ó Deus, olhando para o nosso cônjuge, sempre pelo ângulo positivo, e tendo boas expectativas em nosso relacionamento. Senhor, assim eu oro, derrama a tua graça, o teu amor, a tua unção sobre esse casal, para que agora eles possam tratar sobre essa questão. E assim eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu oro também, Pai, para aquele casal que talvez que está no nosso meio, que ainda não teve uma experiência com o Senhor. Que nesta manhã ele venha recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso de recebê-lo para que a natureza do Senhor entre na minha vida. Assim eu nascerei de novo, não na carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus no Espírito. Assim eu recebo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora é o seu momento com o seu esposo e com a sua esposa. Deus abençoe e amanhã estaremos aqui para mais um dia importantíssimo. Então Deus abençoe. Fique na paz. Até amanhã.